Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Então, agora vamos começar a nossa segunda aula, da segunda etapa do RED, continuando aqui em relação à Química 1 do primeiro ano, para os cursos de Controle Ambiental, Administração e Informática. Bom, vamos lá. Na aula passada, nós trabalhamos as leis de Lavoisier e a lei de Proust. Nessa aula, nós iremos iniciar o estudo dos modelos atômicos. Bom, o que quer dizer esses estudos modelos atômicos? Vamos ver os principais modelos atômicos ali bem no começo, até chegar no modelo que nós temos atual. Talvez para alguns alunos aí que já fizeram um nono ano, às vezes em determinadas escolas, já viram alguns desses modelos e podem ser mais fácil. Certo? Então, vamos começar aqui o estudo dos modelos atômicos. Este conteúdo está no capítulo 6 do livro de vocês, certo? Então, podem acompanhar pelo livro, que tem todo esse conteúdo dentro do capítulo 6. Bom, primeira coisa, pessoal, quando a gente fala em modelar atômico, a gente está falando de átomo, certo? A ideia de átomo, ela vem de A, que significa não, tomo de divisão, ou seja, não divisível. Essa foi a ideia inicial do átomo, certo? A ideia inicial da criação do átomo em si. O que era o átomo, então? Era algo que era indivisível, por isso esse nome de átomo. Até hoje ainda se utiliza o nome de átomo, certo? Com essa ideia, porém nós saberemos logo que ele é uma constituição, uma partícula divisível, sim. Bom, mas vamos lá. Na cultura grega, lá em 450 anos antes de Cristo, já se tinha a ideia dessa questão da partícula fundamental, lá com Leucipo de Mileto, certo? O que ele dizia? Que a matéria pode se dividir em partículas cada vez menores, até atingir uma partícula fundamental, minúscula, indivisível. Olha só, pessoal, isso é em 450 anos antes de Cristo, certo? Então, 50 anos posterior, Demócrito de Abdera fez a denominação de átomo para a menor parte da matéria, considerado o pai do atomismo grego, certo? Bom, em 350 anos antes de Cristo, Aristóteles já também teve a sua contribuição na constituição dos átomos, que ele dizia o quê? Que a descontinuidade da matéria, os 4 elementos fundamentais eram água, fogo, ar e terra, certo? Então, apesar desse contexto equivocado de Aristóteles, ele permaneceu aí por mais de 2.000 anos nessa perspectiva. Bom, até que em 1803 surgiu John Dalton, que propôs o primeiro modelo atômico com base experimental. Por isso que ele é considerado o pai do atomismo, certo? Experimental. Então, assim, ele propôs o primeiro modelo e ele dizia o quê? Que o átomo, ele era como se fosse uma bola de bilhar, ou seja, redonda, maciça e indivisível, certo? Então, esse modelo de átomo, ele vingou até 1897. Posterior a ele, vieram-se aos estudos da eletricidade, surgiu-se a eletricidade. Esse experimento aqui é simples de vocês fazerem em casa. Como vocês podem fazer? Tá em casa, pega um pedacinho de papel, pica o papel bem pequenininho, certo? Pega uma régua de plástico, tem que ser de plástico. Pode esfregar no cabelo, certo? De preferência o cabelo que não esteja com gel ou shampoo, algum tipo de creme. Pode esfregar bem a régua no cabelo, coloque no papel, vocês vão perceber essa atividade aqui. O que quer dizer isso aqui? O papelzinho subindo ali na régua. Isso quer dizer que você deixou a régua eletrizada. Então, isso foi o surgimento da eletricidade, aonde percebeu-se que tinha-se partículas menores do que o átomo, positivas e negativas. É o que nós chamamos hoje de elétrons e prótons. Bom, então esse é um experimento que Thomson fez, certo? Para descobrir essas partículas negativas, e ele fez uma proposição para esse modelo atômico. Qual foi a proposição do Thomson? Que o átomo era uma grande esfera positiva, certo? Com cargas negativas encrostadas nela. Então, esse foi o modelo de Thomson. Foi uma grande evolução para a questão dos modelos atômicos. Por quê? Porque Dalton dizia que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Thomson já mostrou que existiam partículas negativas. Então, isso foi assim, uma evolução muito grande em 1897 para a proposição dos modelos atômicos. Bom,
Então, o modelo atômico de Thomson, ele explicava satisfatoriamente os seguintes fenômenos. A eletrização por atrito, ou seja, quando você esfrega a régua aí no seu cabelo e ele consegue puxar o papelzinho, isso é chamado de eletrização por atrito, onde você gera cargas positivas e negativas. A corrente elétrica, certo? Que é um fluxo de elétrons, que é o que nós temos hoje, formação de íons negativos e positivos. Nós vamos ver mais para frente, esses íons que são negativos, eles recebem os elétrons e são chamados de ânions. Os positivos, eles mandam os elétrons embora e são chamados de cátions, certo? E as descargas elétricas em gases, que é, não sei se vocês têm aí na casa de vocês, mas em algum comércio você já deve ter visto, aquelas lâmpadas fluorescentes grandes, certo? Comprida, assim, que tem um polo positivo e um negativo, e ali tem uma energia elétrica que passa, e ela deixa esses gases fluorescentes, por isso são chamados de lâmpadas fluorescentes, certo? Essa foi a contribuição de Thomson. Bom, próximo modelo que nós iremos estudar tem a ver com a descoberta da radioatividade, certo? O que é a radioatividade, pessoal? Eu já comentei com vocês lá no começo da nossa disciplina, antes da pandemia, que a radioatividade foi descoberta pelo casal Curie, certo? Que é a Marie Curie. A Marie Curie fez estudos com os elementos polônio e rádio e descobriu que esses elementos, eles eliminavam radiações, certo? Essas radiações são radiações alfa, beta e gama, certo? A alfa, ela tem carga positiva, a beta negativa e a gama, ela é neutra, certo? Então, é como se fosse aqui um elemento radioativo, emitiu radiação, aqui eu tenho uma placa positiva, aqui uma placa negativa. Beta, como é negativo, vai para o lado positivo, né, que as cargas opostas se atraem, e aqui alfa, como é negativo, a alfa, como é positivo, vai ser atraído pelo lado negativo. Gama não sofre interferência porque ele é neutro, beleza? Bom, com a descoberta da radioatividade, o que Rutherford fez, pessoal? Então, Rutherford pegou aqui o polônio, que era um elemento radioativo, isolou ele numa caixa de chumbo, aqui para ele sair essa radiação, passou por um filtro apenas aqui, que é um orifício, para filtrar, deixar direcionado essa radiação, e emitiu ela na folha de ouro, bem fininho. Por que isso? Porque o ouro, você tem ali os átomos de ouro, do metal ouro, bem organizadinhos, para ver como que essa radiação, a radiação alfa, lembrando aqui, radiação alfa, carga positiva, certo? Ela bateu nessa lâmina de ouro, uma parte dessas partículas alfas recogitaram, saíram, voltaram, certo? Algumas se resbalaram e a maioria passou direto nessa lâmina. E aqui fez uma impressão nesse filme fotográfico. Bom, o que aconteceu então, pessoal? Isso daqui, essas bolinhas são os átomos de ouro, e essas flechinhas aqui são as radiações alfas. Então, ela veio, a maior parte da radiação passou direto, sem bater no núcleo, certo? No espaço vazio. Algumas bateram nesse que a gente chama de núcleo, né, aqui, e retrocedeu, e algumas tiveram alguns desvios, certo? Então, qual que foi a conclusão que o Rutherford teve com esse experimento? Então, ele propôs o modelo que nós chamamos de modelo planetário. O que é o modelo planetário? Vamos imaginar ali no sistema solar, onde eu tenho o Sol no centro do universo, certo? E ali os planetas que ficam orbitando em volta do Sol, correto? Nesse centro, pessoal, Rutherford propôs que ele concentrava a maior massa do átomo. Por que a maior massa do átomo? Porque a maior parte das partículas alfas passaram sem ser atingido por nada. E nesse núcleo, então, eu tenho a maior parte da massa do átomo, que são os prótons e nêutrons, certo? E em volta desse núcleo, eu tenho o quê? As partículas negativas, que são chamadas de elétrons. Isso, pessoal, em volta do núcleo. Ah, mas como que essas partículas negativas estão aqui em volta da partícula positiva, que é o próton, e elas não se chocam aqui com o núcleo, pessoal? A gente vai ver daqui a pouco por que isso acontece.
porque aqui eles estão em camadas específicas. Então, esse modelo aqui é o modelo chamado modelo planetário, que é o modelo de Rutherford, certo? Então, aqui, para vocês treinarem um pouquinho mais, façam os exercícios, então, do capítulo 6 do livro de vocês, dá uma olhada no capítulo 6, pessoal. Se tiver dúvida, pode mandar dúvida para mim no meu WhatsApp, que tem lá também nas instruções, leia as instruções certinho do capítulo, e na próxima aula a gente continua o nosso assunto. Beleza? Lembrando, essas atividades, pessoal, não precisa enviar por e-mail. A única atividade que vocês vão enviar por e-mail é aquela que é escrita atividade avaliativa, que são algumas questões para vocês fazerem. Essas questões, essas atividades do capítulo, é somente como treinamento para vocês conseguirem fazer bem as atividades. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.